O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nessa quarta-feira, ontem, a divisão dos recursos... ontem, tá certo. Dos recursos do fundo eleitoral. O repasse obedece uma série de critérios como a representação dos partidos do Congresso Nacional, levando em consideração o desempenho nas últimas eleições. A quantia que será distribuída nesse ano está estimada em 5 bilhões e terá União Brasil, que é a fusão dos democratas com o PSL, como o maior favorecido. O recurso será de 782 milhões de reais para esse partido. Na sequência, aparecem o Partido dos Trabalhadores, com 532 milhões, MDB, com 363 milhões, PSD, com 349 milhões, PP, com 344 e o PSDB, com 320 milhões. Vale lembrar que o montante será destinado ao financiamento de campanhas e só será liberado pelo TSE assim que as legendas apontarem os critérios de utilização, medidas que serão discutidas entre as próprias siglas e que passarão pelo tribunal nas eleições de 2022. A particularidade trata-se das federações, onde os recursos serão unidos entre os partidos. E daí, se a gente fizer uma continha básica aqui, 6 partidos, hoje o Brasil tem 32 partidos em que você pode votar, em que as pessoas podem se filiar, e 6 partidos reúnem aí mais do que 50% do valor desse fundo partidário, desse fundo eleitoral, melhor dizendo. Eu começo com o francês. É muita grana, né? Eu acho que não. Você não acha? 5 bilhões de reais para gastar em 60 dias? Não é muito dinheiro, não. Esse pessoal é acostumado a gastar o nosso dinheiro. Gastar o dinheiro dos outros é fácil, né? O dinheiro da população. Então, 5 bilhões que eles vão gastar em 60 dias de campanha. O Brasil tá rico, ainda mantém aí o TSE, que come outros bilhões dos cofres públicos, né? Mantemos essa estrutura gigantesca aí para eleições a cada 2 anos, mas essa verba eleitoral, não sei onde vamos parar com isso aí. A crise está aí, batendo na porta, o pessoal saindo com a cesta a meia nau do supermercado e o pessoal queimando dinheiro em eleição. Bonito. Emerson Celestino. Pois é uma vergonha, né? A proposta do governo era de 2 bilhões e 400, acabou sendo vetado. E a proposta foi vetada de novo pelo presidente por 5 bilhões, infelizmente derrubaram. É um estupro eleitoral, né? O dinheiro do povo sendo jogado no ralo. E pode ser por isso que o senhor Sérgio largou o Podemos para ir para o União Brasil. 700 milhões de reais, né? Quase 800. Quase 800. Que é o valor aproximado que o Novo recusou, né? 80... Não, o Novo recusou 87 milhões e 700 mil. Exatamente. Então, E eu não conheço nenhum eleitor que deixa de votar num candidato porque ele pegou o fundo eleitoral. Então, a proporção da população que deixa de votar num candidato que pega fundo eleitoral é muito pequena, né? Haja visto que em 2020 nós tivemos um candidato a prefeito aqui em Maringá que não pegou um centavo do fundo eleitoral e ficou em 5º lugar na eleição. Então, assim, os campeões, né, de fundo eleitoral na eleição de 2020 foi o atual prefeito, o segundo colocado e o terceiro. Então, assim, o povo não ainda está ligado no dinheiro que é dele, que é gasto em partidos políticos, em viagens de jatinho, em santinho que é jogado no chão e outras coisitas a mais. Mas os governadores que vão utilizar o fundo eleitoral hoje são os mesmos que estão recusando abaixar o ICMS, abaixar os impostos, né, dar contrapartida para esse mesmo povo que vai pagar. Ô Lanz, eu queria levar uma reflexão para você. Me parece que, assim, quando a gente está falando de uma eleição municipal, a gente tem 5.570 municípios, que são 5.570 prefeitos, não candidatos, prefeitos. Vereadores, Câmara, o mínimo são 9 vereadores. Me parece que é muito mais gente e usou um recurso menor. Por que agora o pessoal aumenta tanto o fundo eleitoral para os deputados, para os governadores? É que parece que esse pessoal gosta de nadar mesmo em dinheiro, Vitor, principalmente em viagens, como bem disse Celestino.
principalmente rodando o Brasil para poder fazer engodo eleitoral chamando de campanha. Eu falo no seguinte, Vitor, no que tange ao fundo eleitoral, o mínimo constitucional, se eu não me engano, era de R$800 mil que poderia ser sancionado. Não foi nem cogitado sancionar isso. Porém, o mínimo moral é 0. Não tem dessa. Dinheiro público não foi feito para poder gastar com campanha de político corrupto. Dinheiro público foi feito para investir na saúde, na educação, na pavimentação da sua rua, no postinho do seu bairro, na escola do seu filho. É para isso que serve o dinheiro público. E não para ficar sustentando campanha política de Lula, de Gleisi, de Requião, dentre tantos outros partidos. Pior que isso, né, Lanza? Você é partidário do Novo, você vai dar dinheiro pro PT. Eu não sou partidário do Novo. Você vai dar dinheiro pro PT gastar, né, com e você tá dando um cartão de crédito ilimitado pro partido. Exatamente. Então, você dá dinheiro para quem você não vota. E eu falo uma coisa para você. Falo uma coisa pra você e falo uma coisa pra todos os ouvintes. Eu desafio aqui, nessa bancada, com que todos os outros partidos políticos no Brasil abram mão total do fundo eleitoral. Se eles tiverem compromisso com você, brasileiro, que eles abram mão do fundo eleitoral e façam campanha pedindo dinheiro e pedindo vaquinha. E não fazendo essa maracutaia com dinheiro público. Bando de marajás. Professor Itamar. Lá no Jardim Alvorada, onde eu morava, se dizia... na época de adolescência, né? Se dizia... Não, na adolescência mesmo morava em Aguapo. Mas lá se dizia assim, que o segundo sinal da loucura é poupar o dinheiro alheio, né? Então, é mais ou menos isso que pensa os políticos. E aí vem uma questão, eu acho honroso aqueles que vão abrir mão do fundo eleitoral para fazer as suas campanhas, mas aquele que não usar, já que a lei foi aprovada, então aquele que não usar, ele vai estar privilegiando o seu adversário. E não achem que o PT vai abrir mão, mas de jeito nenhum, né? É o segundo maior bolo, vai para o PT. Ele vai usar não só do fundo eleitoral, como toda a máquina aparelhada do Estado que ele ainda tem na mão. Então, se eu fosse candidato, eu sou contra fundo eleitoral, sou contra financiamento de campanha, sou contra ter horário gratuito na televisão. Acho que cada um tem que criar os seus mecanismos para fazer divulgação. Mas se eu fosse candidato hoje por um partido qualquer, eu não abriria mão, porque é mais dinheiro que vai sobrar para os malandros. Então, os candidatos de bem, eu acho que eles devem sim pegar o dinheiro do fundo eleitoral, mesmo que depois eles votem pela derrubada, né? Eu acho que devem votar pela derrubada, mas não vão conseguir derrubar o fundo eleitoral, porque vamos entender como é que surge o fundo eleitoral, né? Surge exatamente quando se proíbe a doação privada para as campanhas. Aí é que está o problema. Estavam roubando dinheiro via mensalão do PT e tudo mais, aí não podia roubar mais. Como não pode roubar mais, então agora nós vamos obrigar o contribuinte a pagar as nossas campanhas. E aí foi que nasceu exatamente essa questão do fundo eleitoral. Mas é isso, Vitor. Doutora Monique. Acho que nenhum eleitor espera, né? Tipo, uma medida moral de um político que não seja que ele tome decisões políticas em prol da sociedade. E a utilização do fundo não nos leva a isso, né? Então, a gente quer políticos que realmente invistam. A gente quer ver o nosso dinheiro voltando pra gente em investimentos na saúde, na educação. E não para financiar a campanha de político corrupto. Então, assim, hoje em dia, com tanto acesso à tecnologia, internet, é necessário mesmo tanto gasto com viagem, sendo que você pode falar com pessoas do mundo inteiro de onde você está, se conectar, você precisa fazer material impresso de campanha, se você tem redes, né, aí virtuais, que você pode se conectar com as pessoas. Então, assim, o que justifica esses gastos e ainda por cima gastos tão elevados, né, sendo que isso não tem retorno nenhum para a população? Ô Vitor, só queria dar um destaque aqui, que teve
Teve políticos que usaram a própria gráfica para poder emitir santinho em campanha eleitoral. Sim. E o pioneiro em campanha virtual, aqui em Maringá, talvez até no Brasil, foi o professor Aquito, em 2005, se eu não me engano. 2012. 2012? 2012. Vai lá, Francês. O pior do fundo, desse fundo, é que ele privilegia a reeleição. Porque os políticos que já estão encastelados em cargos, com muitas mordomias, com verbas, com penduricalhos, eles recebem mais esse plus, né? É um plus aí para fazer as campanhas. Então, não existe a chamada igualdade que dizem que vai ocorrer entre os novos candidatos e os já existentes. Não, ele privilegia o pessoal que já está no poder. Beleza.